Bom, pessoal, vamos lá dar continuidade. Estamos aqui na segunda videoaula de hoje, onde a gente estamos falando do sistema de ATP e fosfocreatina no sistema anaeróbico lático. Essas vias acessórias de produção de ATP, pessoal, como a gente já viu, as enzimas de creatina quinase, e a enzima ATPase, que uma é para quebra de ATP, a outra já é para formar ATP. Tudo isso creio que vocês já conhecem, essas enzimas e como que acontece essas produções de vias energéticas para a contração muscular. Já nesse sistema de ATP e fosfocreatina, elas são vias acessórias de produção de ATP, pessoal. A ressíntese dessa ATP pela reação de via de mão dupla da creatina fosfato, ou fosfato creatina, como vocês podem preferir. Onde, pessoal, estamos vendo aqui os nomes das siglas para vocês não se perderem. A ADP, que é a adenosina de fosfato, a MK, que é a miosina quinase, que é a enzima responsável por essa ressíntese, a ATP, que é a adenosina trifosfato, e a MP, que é a adenosina monofosfato. Eu falei para vocês que a gente quase não iria ver a adenosina de monofosfato, né, porque é uma creatina e só de uma molécula de fosfocreatina, que não é utilizado tanto para o nosso corpo, para a produção de energia no músculo esquelético. Então, o que acontece aqui, pessoal? Posso usar duas moléculas de adenosina de fosfato para a produção de moléculas de ATP? Sim, posso utilizar elas. Como, professor? Eu tenho duas moléculas de ATP. A miosina quinase, essa enzima, com as energias livres, elas podem juntar essas duas moléculas de ADP, formando o quê? Tendo que quatro moléculas de fosfato, né, junto com elas. Só que a gente só precisa de 3 para formar um ATP. E através da miosina quinase a gente consegue formar uma molécula de ATP mais uma adenosina de monofosfato que não é utilizável. Então ela já é descartada, mas com duas moléculas de ADP a gente consegue formar também uma adenosina de trifosfato, beleza? Continuando, pessoal. Resumindo, o sistema energético do fosfogênico, juntamente com a molécula de ADP, resulta diretamente na produção de adenosina de trifosfato. Por quê? O fosfogênico, creio que vocês já sabem, com o decorrer da aula, são moléculas de fósforo com glicogênio, né, com a glicose. E assim as duas, juntando as duas, consegue formar com a molécula de ADP uma produção de uma nova molécula de adenosina trifosfato. Já o sistema ATP-CP, ele é útil na produção de ATP em exercícios de alta intensidade e curta duração. Exercícios de explosões musculares, por exemplo, como você já conhece, como na musculação, que a gente vê muito disso. Já a ATP e a fosfocreatina estão armazenadas e disponíveis nos músculos, justamente para isso, pessoal, para produzir mais fontes energéticas de ATP dentro da musculatura. E sabemos também que as moléculas de fosfocreatina que estão armazenadas na musculatura, temos quantidades maiores delas do que da própria ATP. Porque quando ocorre a quebra do ATP, automaticamente essa fosfocreatina ela já é ressintetizada junto com a ADP, para assim estar formando novas e novas moléculas de adenosina trifosfato, para que nossa musculatura consiga estar fazendo as suas contrações contínuas, ok? Vamos continuar, pessoal. Metabolismo anaeróbico lático. A gente estava falando muito do metabolismo anaeróbico lático. Agora vamos começar aqui um pouquinho do sistema de metabolismo anaeróbico lático. O processo de glicose anaeróbica envolve a degradação incompleta de uma das substâncias alimentares mais presentes nesse processo, que são os carboidratos, que é conhecido também como a glicose, que fica dentro do nosso corpo como fonte de energética. Então, pessoal, lembrem lá das primeiras videoaulas que eu falei para vocês que os carboidratos são as glicose. Aqui é que a gente vamos entender como que acontece a sua degradação para a formação de energia para determinada musculatura. A glicose ela representa aproximadamente 99% de todos os açúcares circulantes no nosso sangue, pessoal. Então, o alto índice de consumo de carboidrato, a gente pode ter bastante complicação em aumentar o nível de açúcar no sangue, ocorrendo assim alguns tipos de doenças. O açúcar que a gente consome,
o açúcar refinado, não quer dizer que a gente vai aumentar o número de glicose, de glicose no sangue por conta desses açúcares, mas o consumo alto de carboidrato também pode auxiliar nisso. Vamos lá, pessoal. Continuando aqui sobre o metabolismo anaeróbico lático, o glicogênio muscular e hepático, ele é responsável por fazer a glicogênese. Esse glicogênio muscular e hepático, o produzido pelo fígado, e o glicogênio produzido pela musculatura, que é formado a conhecida glicogênese. Então, pessoal, a glicólise, elas são moléculas de quê? De fosfolirase, e também temos a enzima de desamidificantes e de fosfoglicose mutase. Então, ela, para formar essa glicose, ela precisa desses 3 tipos de moléculas e enzimas para poder ocorrer a transformação de energia no nosso corpo. Metabolismo anaeróbico lático, pessoal. Glicose anaeróbica, ela tem 12 tipos de reações químicas e elas usam o que? O ácido lático para poder chegar no lactato. Lembra do ciclo de Krebs? Aqui que ele é utilizável para a gente entender como que a glicogênese é utilizável para produzir a energia. Ela tem 12 tipos de reações químicas, ela chega no ácido lático para chegar no lactato para ajudar na produção de vias energéticas anaeróbicas para a nossa musculatura, para exercícios de curtas durações. Metabolismo anaeróbico lático, pessoal. A glicose anaeróbica representa também um dos principais fornecedores de ATP durante atividades de alta intensidade e curta duração, como corridas de 400 a 800 metros e provas de 50 a 100 metros na natação. Pessoal, vias anaeróbicas, a lática e lático, elas são vias anaeróbicas de fonte energética para curta duração. Então a gente tem 2 tipos de fontes de substratos energéticos para a musculatura no nosso corpo, que é o sistema metabolismo de anaeróbico lático e lático. Só que o sistema anaeróbico lático, ele tem uma produção de energia muito mais rápida do que o sistema lático. Não estou dizendo para vocês que o lático não vai ser utilizado, mas sim, ele é utilizado durante qualquer exercício que a gente for executar. Só que o sistema anaeróbico lático, ele é mais utilizado por sua produção de energia ser mais rápida do que o lático. Vamos lá, pessoal. Continuando. Glicose aeróbica e glicose anaeróbica. A glicose aeróbica, o piruvato adentra na mitocôndria por meio dos transportes de monocarboxílicos. Então, a glicose aeróbica, pessoal, aqui vocês não vamos bater cabeça aqui, complicar com ela agora, porque a gente ainda vamos entrar aqui no sistema oxidativo, beleza? Não na aula de hoje, mas a gente ainda vamos entrar aqui no sistema oxidativo para a gente entender como é essas produções de energia. Já na glicose anaeróbica, o piruvato ele é convertido em ácido lático. Lembra do ácido lático para a formação de lactato? Para a ação de enzima de lactato de desidrogenase, que é a LDH, que vocês podem estar chamando. Então, esse piruvato, pessoal, que ele é convertido em ácido lático, ele é utilizado para formar essa ação de enzima de lactato, para a produção de energia de curta duração durante o exercício. Como vocês podem ver, pessoal, novamente, a glicólise anaeróbica, ela tem essas 12 reações químicas aí que a gente encontra ela dentro do ciclo de Krebs, que forma esse ácido lático, né, que ele vai ser convertido em uma molécula de enzima de lactato, para que ocorra assim essas produções de energia de adenosina trifosfato para a nossa musculatura através da glicogênese ou glicólise anaeróbica. Como a gente já vimos, essa parte aqui está repetindo, perdão. Vamos lá, pessoal, metabolismo anaeróbico lático ainda. A produção desse lactato, pessoal, acaba por ser um mal inevitável quando se recorre aos sistemas energéticos, razão pela qual também pode ser objetivo de um treino trabalhar o que habitualmente se denomina como tolerância ao lactato. Por isso, pessoal, que eu falo para vocês que o sistema de metabolismo anaeróbico lático ele é mais utilizável. A gente tem que sempre procurar utilizar mais ele durante o exercício, porque se a gente utiliza muito o sistema de anaeróbico lático, ele pode, a gente começa a ter esse desenvolvimento de tolerância ao lactato. A gente pode ter algumas complicações na produção de energia futuramente.
Sabe aquele cansaço contínuo que você, quando você não faz algum determinado exercício, mesmo assim você sente o corpo cansado? É justamente isso, a tolerância ao lactato, porque você não está conseguindo produzir a energia para executar nenhum tipo de exercício. Por isso que a gente tem que ter cuidado ao utilizar essa enzima de lactato na produção de energia em fontes de metabolismo anaeróbica lática. O treinamento de tolerância também ao lactato, pessoal, procura estimular a sua produção. Como eu falei para vocês, a produção dele pode começar a ser pouca, né? E submetendo, pessoal, também o indivíduo a atividades de alta intensidade, de forma que o lactato seja lançado em grande quantidade. Ah, professor, mas eu disse que a gente não pode utilizar. Mas se a gente utilizar o sistema de metabolismo anaeróbico lático, se a gente utilizar, a gente vai conseguir executar exercícios em alta intensidade. Só que pode se tornar um ciclo vicioso na produção de energia pelo lactato. Na corrente sanguínea, pessoal, para induzir o quê? Progressivamente um melhor desempenho, mesmo sob elevada de lactacidemia. Então, por isso que eu falo para vocês, é um sistema para produção de energia, é um sistema de produção de energia, mas ele pode se tornar um ciclo vicioso, e o sistema anaeróbico lático é um sistema, vamos falar assim, um sistema mais perfeito para a produção de energia em curta duração do que o sistema lático, né? Então o sistema lático ele é mais interessante vocês utilizar durante o exercício do que o lático, e ambos conseguem produzir energia em curta duração. Só que o sistema anaeróbico lático pode se tornar um ciclo mais vicioso. Atenção, pessoal, é possível que a curva de lactato em relação à intensidade se modifique com esses estímulos, mas é preciso ficar claro que a faixa de limítrofe desse processo não deve ser estimulada constantemente. Como eu falei para vocês, a utilização do sistema de metabolismo anaeróbico lático ela não pode estar sendo estimulada constantemente, por conta desse processo de ser um ciclo vicioso de produção de energia rápida. E isso pode ocasionar alguns problemas em produção de energia. Então, pessoal, vocês podem estar se utilizando mais do sistema de metabolismo anaeróbico lático. É mais interessante e menos prejudicial para o nosso corpo. Não vai trazer nenhum malefício para o nosso corpo. Resumindo, pessoal, para a gente concluir aqui a nossa aula de hoje. A glicose anaeróbia, ela envolve a degradação incompleta da glicose. Então a glicose anaeróbica ela vai fazer a degradação dessa incompleta da glicose. Se a glicose não teve só a quebra, só a degradação por completo, a glicose anaeróbica vem e utiliza ali aquela fonte de açúcares para poder produzir energia. A quebra da glicólise produz o lactato como substrato final de energia. Como a gente já vem falando aí, esse lactato ele é utilizado como substrato final de energia. A gente não se pode utilizar muito dele. O treinamento sobre a tolerância de lactato pode potencializar a ação desse sistema energético. Se você tiver um treinamento e conseguir equilibrar essa tolerância do lactato, também, pessoal, estava até esquecendo de falar isso sobre vocês, sobre esse treinamento, você pode sim conseguir utilizar essa produção de energia de lactato ali no final do seu treino por mais tempo. Só que, como já citei para vocês, pode se tornar um ciclo vicioso na produção de energia. Então vamos ter cuidado aí ao final do treino, se você não tiver muita fonte de energia, não chegar a utilizar muito esse substrato final de energia que é o lactato para a produção de ATP. Beleza? Pessoal, estamos encerrando aqui as videoaulas de hoje. A gente vai entrar na próxima aula no sistema oxidativo de energia, para a gente entender como é que funciona o exercício durante as fontes de energias aeróbica, beleza? A gente entendemos aqui como é que é utilizava a energia em fontes de energia anaeróbica lática e lática, e na próxima aula a gente vamos entrar já na utilização de energia no sistema oxidativo, beleza? Pessoal, espero vocês no Meet para a nossa breve discussão sobre o conteúdo passado hoje, ok? Então espero que tenham tido uma boa aula e espero que tenham gostado também do conteúdo. Então espero vocês lá no Meet agora, no período da noite, beleza? Então um abraço para todo mundo e espero vocês
lá no Meet.